Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou o Lucas Jorge da Silva. E o tema do nosso programa de hoje é sobre troubleshooting de redes. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se, procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NickBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que você deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes de irmos para a entrevista de hoje, vamos aos avisos iniciais. Daqui a alguns dias teremos a segunda live intra-rede do ano. Ela será no dia 23 de abril de 2025, às 10 horas da manhã. Anote na sua agenda e se inscreva para acompanhar essa transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook. Ainda dá tempo de você se inscrever na primeira turma do Backup presencial do ano. A turma vai acontecer de 12 a 16 de maio de 2025 em Lajeado, no Rio Grande do Sul. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de abril de 2025. E o IX Fórum Regional Edição Sul vai acontecer no dia 16 de maio de 2025. Então não percam. O convidado de hoje é o Gustavo Calau, especialista em redes de computadores e instrutor de treinamentos técnicos para certificações. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Calau, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast Camada 8. Como já é de costume, a gente pede para o nosso entrevistado falar um pouquinho de si. Até porque teve gente que ainda não assistiu o seu episódio antigo, que a gente falou sobre certificações na área de redes, e vai te conhecer agora. E vai gostar muito provavelmente de você, e depois vai querer assistir o episódio antigo. Então, quem é o Gustavo Calau e onde ele trabalha? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu trabalho para mim mesmo, na verdade, eu tenho uma empresa de treinamento na área de tecnologia, na área de redes de computadores, e mais voltado para a certificação, Cisco, CCNA, CCNP, esse tipo de coisa. A gente tem outros treinamentos lá também de protocolos abertos, né, o SPF, BGP, MPLS, e atualmente o meu foco é esse, é postar conteúdo de redes de computadores. Na minha empresa, né, tem os treinamentos que são pagos e tudo mais. Hoje é meu foco, mas eu já trabalhei 14 anos, né, 15 anos na área de infraestrutura, com rede WAN, operação de rede WAN. E você comentou aí de certificações, né, que tem provas teóricas, provas práticas, né, e muito provavelmente você deve dar aí várias dicas práticas que ajudam os alunos ali a resolver os problemas, tanto da vida real quanto na hora da certificação. E o episódio de hoje é sobre troubleshooting, é quando dá tudo errado, quando der tudo errado na sua prova prática ou quando der tudo errado ali na sua rede física, na vida real. Então, sobre troubleshooting, né, que dica que você poderia começar dando para alguém fazer um troubleshooting? Essa parte de dar problema na rede, né, fazer troubleshooting, detectar problemas, acho que é o dia a dia de operação de rede. 100% do tempo você vai estar trabalhando em algum ticket ali que as coisas estão paradas ou não estão funcionando como deveriam. E esse é o dia a dia do profissional de rede mesmo, né? Você trabalhar com problemas, resolver problemas. E aí eu acho que nessas horas, né, o fundamento, a base de tecnologia, a base de conhecimento de camada 2, 3 e 4 ali, né, do modelo OSI, todo mundo que está começando a estudar, vê ali nos primeiros períodos da faculdade, eu acho que isso é o mais importante, assim, porque se você não domina os fundamentos, você não tem, seu conhecimento ele é oco, né, você não consegue dar continuidade, assim, na resolução do problema, porque você não sabe nem por onde começar. Então você dominar os fundamentos, eu acho que é o mais importante, sabe, pra ter uma ideia de onde você vai atacar, como você vai atacar, por que aquilo deu problema, né, por que a rede está se comportando daquela forma. Se você não sabe como ela se comporta, às vezes você não sabe nem que ela tem um problema, né, então isso é muito complicado. E, Calau, assim, quando uma pessoa, um profissional de redes, ele vê o problema, qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Se tiver log, olhar o log, né? Ver se tem log do problema acontecendo. Se foi um ticket que algum usuário abriu, né? Alguma coisa que foi... Não tá vendo o comportamento real na rede, mas tem alguém relatando algum problema, você vai tentar identificar do ponto de vista daquela pessoa que tá relatando o problema, né? Então o ideal é que, se você tá remotamente ou não consiga estar remotamente, tem alguém no local para tentar testar ali e emular aquele comportamento, ou então até ver, né? Porque às vezes o usuário ou as pessoas que estão ali atrás, elas não sabem nem falar realmente qual é o problema,
problema, nem, por exemplo, tirar um print, né? Minha rede tá lenta, mas se você acessa tal site, acessa outro site. Então, acho que você entender o problema da perspectiva de quem tá relatando o problema, acho que isso é importante. Eu acho muito interessante você ter comentado isso, porque quando às vezes a gente recebe um chamado, às vezes vem um chamado meio grosseiro, né? Tipo, a minha rede parou de funcionar, eu não tô conseguindo navegar, não tô conseguindo fazer nada. Às vezes é importante a gente entender o lado da pessoa, ter um pouco de empatia, que ela tá sofrendo, mas também entender que ela pode estar trazendo informações pra gente, né? Então, teve um caso ali de um provedor que tava comentando comigo, né? Que ele tinha lá um cliente dele e tava falando assim que o cliente dele tava reclamando que a internet dele tava lenta, tava muito lenta. Só que aí ele entrava pra ver os logs, as estatísticas de uso do equipamento que tava na casa do cliente e ele via que não tava utilizando toda a banda. Ele falou assim, mas não faz sentido, né? Ele tá reclamando da minha internet, falando que tá lenta, tudo. Deve ser um cliente ruim. O pessoal já começa a ficar pensando mal do cliente porque parece que ele não tá sabendo usar a internet direito e ele tá reclamando, né? Só que, por exemplo, se ele manda um técnico pra lá e vai tentar investigar o que acontece, pode ser que o problema realmente tinha. Só que o cliente, ele não tem conhecimento técnico pra te trazer informação. E nesse caso foi muito legal, porque o problema não era da rede, era do DNS. Então, assim, o DNS tava resolvendo lento porque tinha sido invadido o equipamento e ele tava puxando o DNS lá da Rússia, né? Então, tipo, não tava usando o DNS do provedor, o recursivo, tava usando um lá da Rússia. E, obviamente, a conexão ficou lenta. Por quê? Porque ele tentava acessar o site, tinha que resolver lá na Rússia e demorava um tempo de latência pra chegar aos pacotes pra depois ele conseguir acessar o site. Mas isso ele só entendeu depois que ele foi fazer um diagnóstico da rede e ele percebeu que tinha uma dica por trás. Então, às vezes, o ticket, ele nem sempre é aberto da melhor forma, né? Ele veio com muita emoção em cima do pedido falando que o problema tá acontecendo. E nessa parte do troubleshooting, acho que a gente tem que entender que a gente tem que ter um procedimento, né? De um passo a passo do que fazer, porque geralmente quando acontece é um problema e você tem que resolver rápido. Concorda? Exatamente. Quando você tá no seu início de carreira, né, a galera que tá escutando e tá começando na área, provavelmente você vai pegar os tickets de níveis mais baixos, assim, e vai ter contato direto com o usuário, né, que chama de N1, né? Então, esse tipo de ticket, acho que a maior dificuldade é essa, você conseguir realmente reunir informações para tomar ali algum tipo de atitude, né? E você tem que confiar no que o usuário tá falando e ao mesmo tempo você não pode confiar tanto no que o usuário tá falando. Então, você também se colocar no lugar de quem tá lá do outro lado, né? É importante, né? Então, às vezes, né, você hoje, na verdade, já tem um tempo, né? Você consegue acessar remotamente o dispositivo e fazer ali como se fosse a pessoa, mas tem vezes que nem dá para fazer isso porque a rede tá ruim e tudo mais. Aí você tem que ir falando para uma pessoa que não entende de tecnologia como que ela vai olhar qual IP, qual é o DNS, e são coisas que pra gente talvez não sejam tão difíceis, mas imagina você falar isso pra sua mãe, pra sua avó, pro seu pai, né, que não é de tecnologia, é uma coisa de outro mundo, né? Então é muito complexo. À medida que você vai subindo de nível de operação, né, nível 2, nível 3, esse tipo de coisa, você não pega esses tickets que são mais difíceis de tratar com o usuário, mas você vai pegar tickets, por exemplo, que são mais complexos. E aí, às vezes, um cara que tá embaixo né, no nível operacional ali, vem com esses problemas pra te pedir ajuda, e você já tem na sua cabeça todo o procedimento que você vai fazer. Cara, você já olhou se o cabo tá ligado? É coisa básica. Você já olhou o cabo tá ligado? Você já olhou se tem energia? E essas perguntas, quando chegam pra mim, quando eu reclamo na operadora, me irrita. É óbvio que eu reiniciei o roteador. Você acha que eu sou, né? Só que o cara que tá lá no nível 1, ele tem que fazer as perguntas porque ele tá tratando com 99% das pessoas que não fizeram isso. Então, todo esse procedimento que é desenhado, que é escrito ali, esse roteiro, tem um porquê de acontecer, porque eles resolvem 90% dos problemas. Às vezes, 90% dos problemas são resolvidos quando reinicia o roteador, por alguma razão. Então, é estranho, né? E às vezes é um desafio pra nossa área E eu tô falando aqui como se fosse a pessoa mais ponderada do mundo, mas eu não era assim, sabe? Então é difícil, porque você pega esse tipo de problema todo dia, você vai ficando irritado, as pessoas não te tratam bem, né? Assim, qualquer tratativa com o usuário final ou com o público em geral, acho que todo mundo aqui já passou por isso, é complexo, né? Você tratar com pessoas é complexo. O nível tecnológico, às vezes, nem tanto, mas você tratar com pessoas que estão estressadas, né? E todo mundo fica assim, cara, se o voo atrasou ou se o ônibus atrasou, a gente vai ficando com raiva, né? Então, acho que é normal. E entender isso é o mais difícil, né? Esse lado humano acho que é mais difícil. Pegar isso daí que você falou, Carl, de ver se o cabo tá ligado, se a energia tá funcionando ali, eu acho que bate com o que você comentou de ter a base ali do modelo OSI, então você começar nas camadas mais abaixo, porque na minha época de professor do Senai, eu percebia muito isso, né? Quando tinha um problema, os alunos já abriam o terminal. Eu falei assim, não, calma lá.
Você tem que primeiro ver, o equipamento tá ligado? Ah, tá ligado. Então, se ele tá ligado, deveria estar funcionando. E muitas vezes eu tirava da tomada de propósito o equipamento, só pra ver se eles iam conseguir identificar, porque tinha um mundaréu de equipamentos lá, todos conectados, com um monte de cabo de rede, e eu desligava um do meio lá. Vamos ver se eles vão conseguir fazer troubleshoot. E aí eles ficavam ali, ó, pelo menos uns 10, 15 minutos, até perceberem que, não, tava desligado. Porque não faz esse troubleshoot meio que, ó, pega as camadas, vão lá, da camada mais básica, até subir isso daí. Exatamente, teve um workshop que eu fiz, uma live de troubleshooting também, e aí eu coloquei alguns tickets lá, lancei uma pré-live, vamos dizer assim, e falei, cara, estão os tickets aqui e eu vou resolver tal dia. E aí quem resolvesse todos os tickets ganhava, acho que não ganhava nada, né? Ganhava só um parabéns. E aí, no dia, teve um ticket lá que a galera, muitos não conseguiram resolver, e era tipo assim, sei lá, a VLAN tá numa porta diferente da que deveria estar, sabe? Tipo, ou então a porta tava em shutdown, coisas que, não, isso aqui, porque a porta num switch, ela vai estar app de fábrica, né? Ela vem toda app, né? E aí, às vezes, o cara não olha isso, sabe, né? A gente tá falando um pouco mais aí de um nível 2, talvez, né? Não é o usuário final ali. Então, às vezes, você já... não, isso aqui vai estar sim, já vai estar... Isso porque isso é configuração de fábrica, né? Então, tem umas histórias assim que são legais. E aí, Calau, a gente falando dessas técnicas de troubleshoot, você começar na camada ali de física e subindo, como que eu consigo diferenciar quando eu tenho um problema que tá na camada física ou numa camada superior, numa camada de rede ou na aplicação? Tem alguma dica que você dá pra conseguir identificar isso mais rapidamente? Tem duas estratégias que normalmente a galera recomenda, né? Que é ou você faz ali o top-down, né? Ou o bottom-up, né? Na verdade tem 3, né? E aí tem a terceira, que é o que eu mais gosto, que eles chamam de dividir pra conquistar, né? De baixo pra cima, né? Que seria a bottom-up, você começa ali, o cabo tá ligado, não sei o quê, e vai subindo nas camadas, o cabo tá ligado, tá com sinal elétrico, tá com luz, né? Tá dando a interface tap-up, beleza, elimina camada 1. Vai subindo a 2, a 3, a 4, até chegar na aplicação. Tem gente que é o contrário. Cara, sobe a aplicação aí, abre o navegador. Tá navegando? Não tá e tal, não sei o que, mas o navegador tá funcionando, né? O sistema operacional tá íntegro, né? E tudo mais. Aí você vai descendo. E aí tem a do meio, né? Que é o dividir pra conquistar, que a galera chama. Que é você começa ali na 3, na camada 3, dá um ping. Dá um ping pro destino, por exemplo. E aí, se respondeu, você já sabe que a camada 2 e 1 tá funcionando. Porque o ping, um pacote, um tráfego ICMP ali, né? Um protocolo de camada 3. Então, você sabe que até a 3 está funcionando. Então, da 3 para baixo, assim, e também entre aspas, né? Porque pode estar funcionando, mas pode estar perdendo algum pacotinho ali em algum lugar. Mas você sabe que tem conectividade. Tá minimamente funcional. Exatamente. E também é um erro muito comum. E aí eu brinco, tem um vídeo até lá falando que eu falo que ping não é teste, né? É só uma brincadeira, porque às vezes a pessoa pinga o destino ali, um servidor, um host, uma aplicação, esse tipo de coisa, algum recurso, e aí o ping respondeu, a pessoa, cara, tá funcionando. Beleza, a rede tá funcionando, mas aquele serviço que aquele... aquela aplicação não, pode ser que não tá, né? Então, também conhecer os fundamentos é saber que isso talvez não seja um teste tão efetivo assim, né? Por isso que eu falo dos fundamentos lá no início. Agora que você já comentou do ping, acho que a gente podia falar também das ferramentas, né? Que ferramentas você acha que seriam interessantes para um administrador de redes ter em mãos para identificar um problema, né? Como eu trabalhei muito tempo em instituição pública, eu basicamente trabalhava com software livre, né? Eu sempre tive Linux na minha mão lá no desktop. Eu falo isso porque eu acho que as ferramentas que a gente tem em mão no software livre são bem mais simples de você ter acesso do que num sistema operacional Microsoft. Você consegue ter as mesmas ferramentas, só que na minha opinião no Linux o acesso é mais simples, até pela linha de comando e tudo mais, mas isso é questão também de costume e tudo mais. Então tinham 3 que eu usava bastante, que é o famoso ping mesmo. E aí tem o ping com, né, os comandos estendidos ali que você vai aprendendo, mudando a origem, né? E dependendo de onde você tá, mudando a interface de origem e tudo mais. Então você vai usando o ping. Aí tem o traceroute, que também que é bem que todo mundo usa, que ele vai, né, você consegue ver se tem algum tipo de conectividade, o que tá acontecendo ali, né? Qual o caminho que ele tá passando de camada 3, que também é muito interessante porque você tá vendo saltos de camada 3, mas a camada 2 você não tá vendo, né? Então, entender isso também faz parte do fundamento. E tinha um que eu gostava, que era o MTR, que é como se fosse um ping e traceroute junto, né? É um tracer que ele vai mostrando os saltos e ele vai dando um monte de ping em cada um desses saltos. Então ele vai te dando estatísticas de perda em cada um desses saltos. Então é como se fossem os dois integrados. E o MTR tem como você deixar ele muito agressivo, com muitos pacotes por segundo. E aí tem um outro problema também, que às vezes a galera abre o MTR e manda um diagnóstico feito com o MTR e falando, cara, tá tendo perda aqui nesse salto aqui, olha só, 70% de perda. Eu falei, cara, assim, se você tá tendo 70% de perda num salto aqui lá da internet,
muita gente ia estar reclamando. Então, o que acontece, né? Como é uma aplicação que ela é muito agressiva, às vezes, manda muitos pacotes por segundo, pode ser que o dispositivo tenha alguma proteção de plano de controle, né? De control plane, para não deixar esses pacotinhos ocupar a CPU, porque um roteador, a função dele é rotear pacotes, né? Não aprender ficar respondendo ping, né? E não ficar respondendo ping. Então, é um elemento, um dispositivo da Cisco que ele tem muito limitação com relação a esse número de pacotes por segundo, são elementos de data center. As caixas Nexus, por exemplo, as linhas que a gente tinha lá na época, 7000, ela simplesmente dava 99% de descarte quando a gente abria um MTR. E aí a galera fala assim, nossa, o data center tá horrível. Eu falei, cara, se tiver 99%, não tem ninguém no município imprimindo nota fiscal. Não tem ninguém emitindo guia de IPTU, sabe? Isso é uma coisa que a gente fala no nosso treinamento, né? Você tem que entender como a ferramenta funciona e muitas vezes você dá um traceroute, aquele caminho que ele tá fazendo ali não é o mesmo que ele vai fazer na hora que você for abrir um site, por exemplo, assistir um streaming, porque a preferência por um ping é muito menor do que a preferência num pacote de streaming, num pacote ali de e-mail, assim por diante. E outra coisa é quando eu dava essas informações lá do MTR, por exemplo, cara, cuidado, não é bem assim. Aí o pessoal de data center falava, aí eles pegavam essa informação e também falavam, cara, não, isso aqui é perda porque o Nexus tem esse comportamento. Eu falei, não é Calma lá, tudo também, né? Tem que analisar as coisas mais profundamente. Não, é interessante vocês terem falado isso, porque também a gente tem o caminho de ida, mas tem o caminho de volta, né? Não necessariamente o caminho de ida é o mesmo do caminho de volta, e eu acho que outra ferramenta que é legal da gente falar também é o Looking Glass, porque o Looking Glass, ele tem às vezes o comando de ping, traceroute, e você pode logar nesse equipamento que tá em outra rede e dar o ping até você, pra ver se o caminho de volta também tá com problema, né? Então você pode fazer ali um diagnóstico do caminho de volta, não só no da ida, né? E tem também outras ferramentas, como o Wireshark, né, também. O Wireshark, eu acho ele interessante, só que você usar o software Wireshark, às vezes ele é complexo do ponto de vista operacional da rede, porque às vezes você não tem onde você colocar esse Wireshark, né? Antigamente a gente tinha muita limitação de onde você vai colocar o elemento para fazer a captura. Você vai colocar, eu não vou tirar um servidor da porta dele lá, que tem a produção, para colocar um elemento lá que vai capturar o pacote. Ah, beleza, você faz um espelhamento de porta, pega, inclusive um problema que a gente resolveu assim, e esse problema foi muito interessante, porque quando você está numa empresa média ou grande, você tem as equipes, tem os silos de tecnologia, né? Você tem os reinados ali de tecnologia, e nunca é problema de ninguém, normalmente, né? Normalmente é problema de rede, e aí você convencer outras equipes de tecnologia que você tem ali o problema de... que você não é o ofensor daquele problema, você não é o culpado por aquele problema, e você gasta muito tempo fazendo isso, e quando na sua cabeça às vezes está claro que o problema é lá naquele lugar. Então a gente teve um problema que tinha um servidor da HCP, Microsoft, né? Lá no data center, e ele era responsável por distribuir IP para 900 localidades. E aí, do nada, algumas localidades começaram a esgotar IP. E tinham, sei lá, /24 naquela localidade, que tinham no máximo, sei lá, 50 dispositivos, 100 dispositivos. Não tinha por que esgotar. Aí o pessoal falou, cara, tá com problema de rede e tudo mais. Eu falei, cara, e aí normalmente quando eles falam que é problema de rede, é um problema de DHCP Relay, né? Que o DHCP funciona por broadcast. O broadcast lá do cliente passa pelo roteador, o roteador vai descartar esse broadcast. Então o que você faz? Você configura um relay. Ele vai pegar essa mensagem em broadcast e encaminhar para o servidor através de um unicast. Então, é meio que uma gambiarra ali normatizada, né? Funciona lindamente. Basta você configurar, fazer essa configuração de relay nos seus gateways. Pode ser um switch L3 e tudo mais. Tava tudo configurado bonitinho, e aí o pessoal de Microsoft falava, cara, não, o servidor tá funcionando. E realmente, tinham várias localidades que estavam funcionando e tudo mais. Eu falei, cara, como é que eu vou provar pra esse cara que o meu relay tá entregando o DHCP, né, Discovery lá do cliente, lá da ponta? Cara, não tá entregando problema de rede. Aí eu falei, beleza. Aí fui lá no pessoal de data center e falei, cara, espelha essa porta onde tá o servidor da HCP, eu vou colocar um notebook aqui e eu vou pegar esse espelhamento de porta aqui, capturar aqui por 5 minutos, porque se ficar 10 minutos, 20 minutos, vai dar um arquivo muito grande, ele vai corromper também, porque o tráfego é muito alto. E aí falei, cara, vai lá na máquina tal, né, tava lá com um telefone com alguém, cara, sobe a máquina aí, coloca o cabo, né, ou dá um DHCP Release Renew, faz. O cara fez. Eu vi o pacotinho chegando lindamente lá no notebook. Que era, quando você faz um espelhamento de porta, né? O que chega para aquela porta do servidor chega também para onde você espelhou, né? Por isso que chama espelhamento de porta. E aí eu falei, cara, tá aqui a prova, né? E aí você fica, né? Tetra, né? Vamos, time, né? Vamos lá, não é problema meu, é problema seu, né? Resolve aí. E você xinga, né? E tudo mais. Não xinga, né? Mas na sua cabeça você tá xingando. E aí é uma forma de você resolver. Só que é estressante porque você precisa mexer em elementos que estão em produção e tudo mais. Hoje em dia,
tá mais fácil fazer esse tipo de operação porque você consegue subir uma captura de pacote dentro do próprio dispositivo, né? Você consegue subir uma instância de captura dentro do sistema operacional do equipamento. E aí ele gera um arquivo backup que você depois faz um download via FTP e abre. Então, hoje em dia, é mais fácil. Mas na época a gente não tinha elementos que faziam esse tipo de captura. E tomar cuidado também com essas capturas, porque você pode parar elemento também se você não tiver uma proteção adequada, porque é um volume muito grande, né? Então, geram arquivos muito grandes. Também ocupa o CPU do equipamento. Então, Muito interessante tudo que você comentou aí. Eu lembro até quando eu aprendi sobre essas ferramentas na faculdade. Isso é legal de falar, porque tem muito professor universitário que não tem muito conhecimento de como que funciona, assim, o ambiente real, né? E a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Wireshark era tipo assim, é uma ferramenta para monitorar todos os pacotes que passam na rede, mas tome cuidado, porque isso é contra a lei. Você pode ser aparecer pego. a Polícia Federal lá na sua casa, né? Só que porque você subiu abriu um Wireshark. Não, tinha uma coisa, na época que eu lecionava na faculdade, eu lecionava também numa disciplina de análise de redes. E eu gostava muito de fazer laboratório, e aí eu subia 2 softphone IP, 2 ramais IPs, fazia os meninos conversarem, né, com esse ramal IP, fazia a captura, e dentro do próprio Wireshark você restaura ali. Tem um menuzinho lá, você clica num botão e ele restaura a ligação, né? Não tem nada criptografado ali, a gente não fazia nada desse tipo. E aí você escuta o áudio da sua ligação, os caras, nossa, eu fiz um grampo aqui, né? E tal. Coisa de espião, assim, mas né? é muito James legal. Bond, né? É muito legal. E vamos falar então de outras ferramentas também, como por exemplo o Nmap. O que você acha? Cara, tinha um colega de trabalho lá que ele amava o Nmap, assim, tipo, eu nunca fui muito de mexer assim, até porque eu não tinha tanto conhecimento, porque são muitos parâmetros. Assim, eu tinha mais preguiça do que vontade de ficar mexendo assim, mas tinha um colega meu que ele adorava, assim. Eu falava, cara, eu tô precisando aqui ver tal coisa. Ele, não, Nmap menos CH, e ficava um comando gigantesco. Cara, o Wikipedia do Nmap, né? Nossa, esse cara tinha um cara de VIN também. O cara fazia, parecia que o cara tava mexendo no Word, no VIN, sabe? Só com atalho e tal. Eu falei, cara, o que você tá fazendo? Não, tô editando um negócio aqui e tal, expressão regular, não sei o que. Eu falei, cara, você é maluco, velho. Então, pra mim, eu assumo que eu deveria saber mais, mas realmente não me... Sei lá, eu simplesmente... Eu achava que eu ia demorar muito pra dominar aquilo ali, que eu poderia fazer, enquanto isso, fazer outras coisas, né? Mas eu acho bem legal. Quem sabe mexer, eu acho bem legal. Carol, a gente comentando aí do Nmap, acho que uma recomendação também de deixar pro pessoal que tá ouvindo, né? Se for começar a mexer com o Nmap, usa na sua rede. Não vai usar o Nmap pra ficar ali escaneando as redes alheias, né? Porque vai acontecer a mesma coisa lá do MTR, né? Alguém pode te bloquear achando que você tá tentando fazer alguma coisa ali de errado na rede. Eu lembrei de um caso também sobre isso, que é o pessoal de segurança atacando a nossa rede sem querer, sabe? Então eles usam muito essas ferramentas de scanner e tal, e às vezes a rede ela para ou fica lenta de alguma forma em algum enlace por essa agressividade desses scanners e tudo mais. Então isso também igual o pessoal que vai fazer pentest, né? Você tem que avisar antes que vai fazer algum tipo de coisa. Eu já vi isso acontecer bastante em vendors de nuvem e tudo mais. Que se você for tentar fazer um teste de penetração lá, você tem que avisar com uma antecedência, porque senão eles vão achar que realmente é um ataque real, né? E aí ainda nesse assunto de ferramentas, o que você podia deixar aí de recomendação? Você falou que usou bastante ping, bastante traceroute. O que mais que você dá pra fazer com essas ferramentas aí? Por exemplo, né, no traceroute, quando você está trabalhando ali na rede mesmo, né, dentro de um dispositivo de rede, um roteador, um switch câmara 3, com múltiplas interfaces que são roteadas ali, você está trabalhando com um protocolo de roteamento, com uma rede às vezes mais avançada, né, com BGP, MPLS, esse tipo de coisa, nem sempre todo IP que você tem no equipamento, ele vai ser alcançado por outros elementos da rede. Então você tem ali as redes dentro da sua própria rede, né? Você tem IPs que são usados somente para conectividade com o vizinho. Então se você tem 10 roteadores, pode ser que os roteadores intermediários não consigam, né, se pingar ali, porque realmente não precisa. Ele só precisa encaminhar um pacote de uma ponta para outra. E aí você internalizar isso, né, na sua cabeça, ou quem está começando a estudar isso agora, pode ficar meio confuso. Por quê? Porque quando você dá um ping do ponto de vista de um equipamento e ele não responde, uma sugestão é muda o IP de origem ali daquele ping, muda o source ali, às vezes por IP da interface loopback, essa sim está sendo divulgada ali na rede, né? Por que isso? Porque, cara, não faz sentido você divulgar toda a sua rede num roteamento, num BGP da vida, porque você só precisa alcançar aquele equipamento através da loopback. Então pode acontecer de você ficar, às vezes, vendido ou cego, dando um ping que realmente não era profissional.
Então porque ele vai sair com o source ali da interface física, né? Ele vai pegar dependendo de onde você tá pingando, ele vai pegar aquele IP de saída ali que ele achar mais conveniente, né? E nem sempre isso vai ser relevante para aquele troubleshoot, para aquele momento ali que você tá fazendo. E isso é muito difícil da gente aprender, eu também tive dificuldade. Falei, cara, o equipamento A tá ligado no B, que tá ligado no C, que tá ligado no D, por que eles não estão se pingando e tudo mais? Eu configurei um protocolo de roteamento aqui, eles deveriam. A diferença é que você não divulgou todas as redes nesse protocolo de roteamento, você divulgou as loopbacks. Então as loopbacks vão se pingar, mas as interfaces que estão ali de enlace, elas não vão se pingar. Então é complexo, eu acho que falando aqui também é complexo, então a gente tem que estudar mesmo para tentar, né, e diminuindo aí essa complexidade, e fazer lab também, né, ajuda bastante. Até porque tem muito endereço privado sendo utilizado no IPv4, então ele não está sendo propagado e às vezes você não consegue receber ali a informação porque ele não estava ali na rota, era só para uma conectividade local e você tem que economizar IPs, né? Outro problema também que às vezes você dá esses comandos e não tem conectividade, ou você acha que não tem conectividade, o traceroute é muito bom para te dar essa informação, porque às vezes chega lá um diagnóstico de algum problema que alguém tá te passando e vem um monte de asterisco lá naquele salto. Você fala, cara, aqui, olha só, não tá funcionando esse salto. Aí você chega, o pacote chega lá no final. Eu falei, cara, se não tivesse funcionando, o seu pacote não chegaria lá no final. Então esse asterisco aí que tá no meio do caminho é simplesmente algum elemento ou alguns elementos que não responderam. Então antigamente tinha algumas caixas HP, L3, que por padrão era bloqueado o ICMP ali, esse retorno de traceroute, por exemplo. Você tinha que ir na caixa, dar o comando para habilitar ela a responder ali no traceroute. Então você dava um traceroute e ficava só asterisco, mas chegava no final, tava tudo funcionando. Então às vezes também traceroute, ping é bom, mas você tem que entender como é que funciona. Calau, tem também a questão dos logs, né? A gente comentou aí que você tava espelhando a porta 5 minutos ali, porque senão o log ficaria gigantesco. Como que você trabalha um log? Porque às vezes tem muita informação lá e é meio que achar aquela agulha no paeiro, né? Tipo, uma coisa assim muito pequenininha. Você quer aquela microinformação num negócio gigantesco. Como que você operava os seus logs? Log é excelente, mas eu acho que ele só é bom se tiver com o horário certo, né? Então, a galera não configura, às vezes, NTP nas caixas, né? Não deixa ali o horário certinho. Você vai ver o log e tá lá, 5 de janeiro de 2013. Você tá ali em 2024. Né? Ou 1979 lá, né? Tá em 2025, né? Tá em 2026 e tudo mais. Cara, se você não tem ali o clock, né, o horário certinho da caixa, né, ela não tá logando ali de acordo com o horário que deveria, você vai olhar um log, às vezes você não sabe. Até pelo volume de logs da caixa, às vezes, cara, você fica perdido ali analisando o log, né? Então, normalmente, né, dependendo da caixa, você consegue lá dar um tail -F, pegar os últimos ali. Uma coisa que eu gostava bastante também era você ver o log em tempo real, né? Você deixa o log aberto ali e pede pro usuário ou pra quem tá fazendo emular aquele problema que tá acontecendo, e você vê o log realmente na hora que o cara iniciou o tráfego, né? Então você vê a linha de log exatamente que foi gerada de acordo com aquele tráfego, né? Uma outra coisa também que vai além do log é as ferramentas de debug, né? E nas ferramentas de debug você consegue ver ali realmente como a caixa está tratando realmente aquele tráfego, né? Então ela vai te mostrar, cara, eu estou abrindo o pacote aqui, estou analisando tal item aqui, estou encaminhando para qual interface XPTO. Então o debug, acho que é mais um pouco avançado que o log. Tem que tomar cuidado também, porque as caixas mais antigas, dependendo do debug que você abre, a caixa, se você dá um debug all numa caixa L2 antiga e que não tem proteção de control plane, ela vai travar, porque ela vai começar a abrir todos os frames ali, vai tirar ali da ASICS, né, do hardware ali, e vai começar a mandar pro software, ela não vai aguentar e vai travar. E aí são ferramentas, acho que você vai meio que aprendendo no dia a dia, né? Quando os problemas mais complexos acontecem, você vai começar a pesquisar. E outra coisa, galera, você tem que pesquisar, não adianta, né? Hoje eu tenho lá um Instagram lá e abro caixinha de pergunta, e tem gente que vem quase fazer consultoria comigo. Eu falei, cara, sabe, o que você já fez, né? Tô com esse log aqui, dá uma olhadinha nele. Não, são coisas impressionantes. Eu falei, cara, a primeira pesquisa sua foi numa caixinha de perguntas, sabe? Você não pesquisou, o que você já fez? Como é que você já atuou, sabe? Então, às vezes, falta também vontade da pessoa de resolver o problema. Porque essas ferramentas como log, fazer um debug, cara, você vai pesquisando, você vai começando a aprender. E se sua rede tá parada ou comprometida de alguma forma o desempenho, cara, você vai ter que resolver. O problema, quer dizer, tem problemas que tá desaparecendo do nada, mas depois eles voltam, né? Então, esse tipo de coisa me deixa meio maluco, assim. Teve um outro problema que eu lembrei aqui também, que era um problema de redistribuição de rota, né? Então, a gente tinha loops temporários na rede. E esse problema é interessante porque quando acontecia esse loop, era micro loops, assim, muito pequenos, muito pequenos. O que aconteceu, né? Em Belo Horizonte,
nessa cidade lá, nessa empresa que eu trabalhava, a gente fornecia para o município, né? Então tinha ali todas as linhas de ônibus de um consórcio privado que usava a nossa infraestrutura para bilhetagem, né? Que o cara comprar lá a passagem, né? E hoje em dia é tudo cartão, esse tipo de coisa, né? E aí quando acontecia esses microloops, eram na rede dessa que atendia esses corredores de ônibus. Teve um cara que descobriu que quando acontecia esse microloop, por alguma razão que eu não sei explicar, e a galera também dos pontos de venda também não sabem que era outras empresas, eles só usavam a nossa infraestrutura, mas a aplicação era toda dele. Eles conseguiam, sabe, era 30 segundos. Ele conseguia colocar crédito no cartão sem pagar. Caraca. E eram, tipo assim, 3 vezes por dia. Falha na Matrix. Aleatório. E o cara conseguiu, sei lá, os caras que estavam conseguindo carregar cartão. E ficou uma semana com esse problema. Eu falei, cara, e esse, realmente, eu tava desistindo, assim, sabe? Eu falei, cara, não sei o que é. Eu não tô achando, porque eram coisas temporárias. Eu só fui descobrir um loop depois de um tempo. Eram rotas externo 1 e externo 2 lá do SPF, que a gente tinha... Nessa época, a gente não tinha 100% da rede própria, então a gente contratava links externos, redistribuía a nossa rede em 3 pontos diferentes. E aí, por alguma razão, a gente estava recebendo um bloquinho lá de uma rede privada nossa, num outro que não estava tagueado, enfim. E aí, acontecia esses loops. Isso, cara, eu peguei meio que, sabe, eu tinha que ficar monitorando na tela lá, quase que, tipo... vendo ali as coisas acontecendo e ter a sorte de encontrar o problema, né? É lógico, né? Depois que você vai ficando mais esperto, assim, ou mais experiente, você tem ferramentas melhores. Mas no início, cara, todo mundo vai ter dificuldade, né? Até quem é sênior hoje em dia tem dificuldade de resolver problemas, então é comum, né? É uma coisa que todo mundo vai ficar estressado, todo mundo vai ficar bravo, né? Se envolve dinheiro, então todo mundo vai ficar chateado, eu acho. E na questão dos logs aí, é importante também falar pro pessoal que quando você pega um log muito grande, né? Você não vai ficar ali girando a rodinha do mouse procurando, né? Você pode usar ferramentas como, por exemplo, o regex, né? Pra você filtrar mais rapidamente ali as informações, né? Expressão regular é um negócio que, não sei se vocês já viram um meme, né? Tem 2 fotos assim, né? E... toda vez, eu estudando regex, né? Então, toda vez que eu tenho que... Quando que eu estudo regex? Toda vez que eu vou usar, né? Porque eu acho que Sim. ninguém... um especialista em regex, porque é muita coisa. Uma vez eu fiz uma disciplina de shell script quando eu tava numa especialização. Nossa, eu fiquei muito bom em regex. O professor é muito bom e dava uns scripts lá pra gente e tal, não sei o quê. Nossa, eu cheguei a fazer script lá pro call center que eu trabalhava, que procurava. Falei, nossa, eu sou o cara do regex. Bicho, passou 2 meses sem usar. Cara... esqueceu tudo. Acabou, cara. Tipo, não conseguia procurar. Eu falei, não, vou fazer grep simples aqui que não dá pra usar, sabe? Então, Ctrl F aqui no Word aqui, né? É um idioma que você tem que estar ali praticando todo dia, cara, senão você esquece muito rápido. E montar uma documentação, né? Às vezes com algumas expressões já e o que elas já fazem, né? Deixar isso guardadinho. Acho que é uma dica boa aí pro pessoal fazer. Documentação era o que eu ia perguntar agora, né? Porque eu acho que também é uma ferramenta. Se você tem toda a sua rede documentada, não só a questão de ter uma regex já pronta para você fazer busca, mas você ter documentação da sua rede ajuda muito também quando você tem algum problema. Sobre documentação, acho que na semana de infra, das primeiras partes ali da minha apresentação, eu dei uma ênfase muito grande ali, acho que cobrei ali do pessoal, sobre topologia de rede, desenho de rede. Cara, eu tô falando agora também, mas eu já fui o cara também que tinha uma rede que não tinha desenho, né? E se você ter a documentação da sua rede minimamente atualizada, é extremamente importante. E eu não consigo administrar ou procurar algum problema se eu não sei como as coisas estão ligadas. Então, o desenho da rede, a topologia da rede, pra mim, na minha opinião, e eu falei isso lá no evento, é o documento mais importante da sua rede, né? Você parar para fazer o desenho da sua rede, você descobrir como é que sua rede funciona do ponto de vista, cara, eu trabalho com rede, essa é a rede que eu opero aqui, essa é a rede que eu tô trabalhando, essa é a rede que eu tô administrando. Como que o pacotinho sai aqui dessa rede e chega lá naquele fim, né? Qual é o caminho que ele faz? Por que ele tá fazendo esse caminho? Eu acho muito difícil você entender isso se você não tem o desenho, né? Então, você desenhar a sua rede, ter a topologia da sua rede atualizada e faz ela bonitinha, sabe? Não faz um papel de pão ali, alguma coisa. Quando você abrir um ticket num suporte de algum fabricante que você utiliza, eu aposto que eles vão te pedir o desenho da rede também, ou pelo menos parcial, para tentar te ajudar. Porque senão você não consegue nem ajuda, sabe? Então, e é uma vergonha muito grande você trabalha com rede, trabalha na área de rede, trabalha numa empresa de tecnologia e você não tem o desenho da sua rede. É como se chegasse na oficina assim e o cara, não, me empresta aí o seu macaco aí, porque eu tô sem aqui, sabe?
não faz Chave de fenda, né? Traz a sua chave de fenda de casa aí pra gente usar. Que credibilidade que você tá passando, sabe? Cara, não, só essa rede desse cara não tá funcionando, é por causa dele, sabe? Tipo, dá vontade de chorar. Só que eu já fui esse cara também que não tinha desenho, né? Então... Eu vou dar só contar uma história aí, uma empresa que eu trabalhava. A gente foi mudar todos os APs, né? Do prédio lá. E era um prédio pequeno, 3 andares e tal. Só que a gente foi desligando os APs pra colocar os novos. E aí sobrou a rede ainda lá. Eu falei, cara, mas não tem mais AP. Não é possível. De onde tá vindo essa rede? Você quer um AP misterioso, né? É um AP misterioso. E aí, procurando. Não tinha documentação, então não tinha como saber a quantidade de APs que tinha. Fui até no financeiro pra saber quando compraram os APs, quantos APs foram comprados e tal. Aí viram que, não, tá faltando um mesmo. Sei lá, tinha 11 e eu tinha achado 10, né? Foi a caça ao tesouro, assim. Cara, eu tive que usar um Fire Analyzer e andando os 3 andares e ver onde tava o sinal mais forte. Aí, chegou numa sala, tava lá, no topo o sinal. Falei, pô, tá aqui. Mas não tô vendo esse AP. Esse negócio é raro. Tava no forro, cara. Só que o forro já tinha sido engessado. Então, tipo assim, não tinha um espaço pra você subir o forro. Tive que chamar o pessoal da manutenção. Eles cortaram o forro, depois passaram o gesso de novo pra tirar o AP de lá de dentro. Que ele tava lá, já. Tava bem triste. Tava igual aquele bonequinho do Toy Story que fica no fundo da estante lá, todo empoeirado. Gente que esconde switch dentro do armário porque ele precisa de porta. Aí você vai, cara, tem um switch aqui, mas eu não tô achando, né? Porque tem as ferramentas ali que você vai tentando descobrir a rede. Você fala, cara, que tanto de Mac é esse que tá vindo dessa porta aqui? E não tem nada do outro lado. Aí você vai ver, cara, onde tá esse switch? Tá, né? Deveria estar aqui. Aí você chega lá, não, é porque eu deixo aqui dentro do armário aqui e tal, pra ninguém ver e tal. Eu falei, nossa, é triste. Não, vou fazer um comentário aqui pro nosso ouvinte, porque o Lucas, ele trabalha no Nick, mas ele tá contando histórias fora do Nick. O Nick é perfeito, a gente não tem problema, tem documentação, é tudo muito tranquilo, tá? Uhum. Por isso que eu nem tô contando história aqui, porque a gente não tem problema. Bom, mas piadas à parte, a questão de documentação, eu acho que ela é muito relevante, porque você não vai estar sempre na empresa, né? Um dia você vai sair, ou um dia você tá de férias, outra pessoa vai estar operando aquela rede e ela precisa ter uma documentação. Alguém vai entrar lá e precisa entender aquilo, né? Então, assim, pensando já até em passar a sua rede para outra pessoa cuidar no futuro. E você pode ser essa pessoa que vai pegar essa rede. Exato, também. Pensa nisso também. E vamos falar então de prevenção, né? Queria também comentar um pouquinho. Dá pra gente prevenir alguma coisa ou a gente só tá tendo que resolver problema quando eles acontecem? O que você acha? Tem não sei se é acho que tem um termo na parte de desenvolvimento de software que eles chamam, não é muito utilizado na área de infraestrutura, mas tem pessoas que utilizam, que é o tal da dívida técnica, né? Que você toma ali algumas decisões ali no dia a dia com relação à rapidez que você precisa entregar, mas não é o famoso, talvez, gambiarra, né? Não sei se é o termo correto, né? É muito utilizado em software, que é você, cara, olha só, eu preciso resolver isso aqui, eu tô atolado de tickets aqui e eu não tomo, às vezes, a melhor decisão, porque às vezes a melhor decisão ela é demorada. Sei lá, vou passar aqui, tem que ativar um ponto aqui, eu vou passar um varal de fora a fora aqui e tudo bem, eu não vou organizar esse cabo aqui, eu vou dar um comando aqui, uma hot estática estranha aqui e vai funcionar e vou deixar ela aqui. Só que esse tipo de solução, né, essa solução técnica que não é tão elegante assim, lá no futuro, essa dívida técnica, né, ela vai ser cobrada com juros, porque vai juros compostos, né? Exatamente, vai ser muito mais difícil, né, você buscar ali, entender que, cara, essa rota aqui, por que tá aqui? Quem colocou? Foi você mesmo, né? Quem colocou? Que coisa, nossa, né, você xinga, né? Quem colocou isso? Quando colocou? Por que tá assim? Ninguém sabe explicar e você fica com medo de tirar também, porque às vezes vai parar outra coisa. E aí, vem a parte da documentação mesmo, né? Você ter ali, talvez, alguns procedimentos e processos ali dentro da sua empresa, você ter autenticação centralizada, né, de quem tá usando a sua rede, né? De quem pode operar a sua rede, o famoso AAA ali, e fazer a contabilidade, né, dos comandos que estão sendo executados, não para culpar as pessoas, né, mas para entender o que foi feito também, você ter ali uma gestão de configuração, a configuração A saiu para B, e você ter gestão de mudança, né, um ITIL da vida, cara, só faz mudança realmente complexa, que não é uma mudança emergencial, se tiver aprovação, né, você vai testar, você vai fazer uma prova de conceito, né, acho que é bem cultural, assim, você consegue reduzir, mas você não consegue eliminar 100%, mas você consegue ter uma rede mais saudável, sim. Calau, bacana aí todas as dicas que você passou. Algumas histórias aí engraçadas. Engraçadas agora, né? Na época é trágico, né? Bem triste. Mas que conselhos você daria aí pra quem tá iniciando na área de redes, pra quem tá começando a
ter esses problemas, qual dica que você dá pra ele já começar com o pé direito aí? Cara, eu falo do ambiente que eu trabalhei por muito tempo. Eu acho que pra você que tá começando, seja o cara que queira resolver o problema e menos reclamação. Aí vai parecer coach demais aqui, mas cara, assim, se já tá com problema, não adianta você ficar reclamando, sabe? Só fica mais chato. Vamos tentar resolver o problema, todo mundo ali tá junto, vamos resolver o problema. Tentar ficar calmo. Se você tá iniciando na área, provavelmente não vai ser você realmente o responsável ali 100% pra resolver aquele problema. Você tá ali pra ajudar, mas provavelmente vai ter pessoas ali que vão estar com um nível de responsabilidade maior. Você tá ali normalmente, quem tá começando, pra aprender também, e todo mundo sabe disso. Então, cara, ambiente crítico e ambiente que tá com problema e você tá ali junto pra resolver, são os ambientes que você mais vai aprender. Porque quando tá tudo funcionando, às vezes até não tem nada pra fazer e fica ali aquele, né, às vezes até marasmo. Não tô falando que o problema é bom, né? É melhor que não aconteça mesmo. Mas, cara, assim, tem que tirar algum proveito disso, né? Cara, fazer documentação, escrever as coisas, né? A galera tá perdendo o hábito de escrever, eu acho impressionante. Cara, escreva o que aconteceu, né? Sabe, um texto mesmo, um documento, né? Inclusive é uma dica também, né? Cara, faça documentos formais mesmo. Cara, aconteceu isso, eu fiz isso, e a solução foi dada por isso, né? Mesmo que não seja você realmente que atuou diretamente ali, ou que encontrou a solução, vai no seu amiguinho ali que é pleno, que é sênior. Cara, me explica de novo, que eu não entendi, né? Seja curioso, tenha ali algum nível de proatividade também, e pergunte pros amiguinhos, né? Porque, cara, eu te garanto que eles vão ter prazer enorme de explicar o que eles fizeram, porque quando você resolve um problema, seja ele complexo ou básico, cara, sei lá, igual um jogador de futebol marcando um gol, né? Cara, você tá ali e resolveu. Pô, cara, eu sou bom mesmo, né? Resolvi esse negócio aqui. E é legal, você gosta de contar essas coisas, né? Então, eu te garanto que vai ser uma experiência legal. Depois do estresse, vai ser uma experiência legal. E tem algum curso, livro, algum material didático aí que você poderia recomendar? Calar o treinamento. Tem uns meus treinamentos lá. Cara, por incrível que pareça, essa parte de resolução de problema, outro dia eu tava lendo alguns livros e eu tô lendo um autor que foi aquele autor de um livro de ficção chamado Perdido em Marte. Tem um filme também, né, com o Matt Damon lá. Cara, e se você parar pra pensar nesse livro e nesse filme, né, que tá com preguiça de ler o livro ali, cara, é 100% troubleshooting. É resolver problema o tempo inteiro. Tem um problema, resolve. E ele é legal do filme, é mais dramatizado assim e tal. É aquela metodologia de, sabe, de você ir procurando assim, essa solução aqui. Quem não viu esse filme, quem não leu esse livro. Eu recomendo ler o livro que, como todo livro, normalmente é melhor que o filme, mas o filme também é legal. Porque aquele mindset, a palavra de coach aqui também, sabe, aquele pensamento analítico de você seguir uma linha de raciocínio e você ir desviando, cara, isso aqui não e tal, cara, é perfeito no Perdido em Marte, assim, eu acho um livro bem legal. Um outro livro também que eu acho bacana, que não é livro técnico também, porque eu acho que, querendo ou não, quando você está estudando, seja por uma certificação inicial e tudo mais, acaba que você vai fazendo laboratórios e o laboratório é legal, você subir o seu próprio laboratório, porque até não subir o laboratório dá problema, né? Você começa a fazer o troubleshooting. Você vai instalar o simulador ali, já começa a dar ruim. Já. Exatamente, você começa a estudar ali. Mas tem um livro legal também que é o Projeto Fênix, que é... E eu falei também sobre isso na semana, né? Que é um livro sobre a cultura de DevOps, que tá chegando em redes agora, e é um livro excelente, porque é um romance, e foi best-seller por muito tempo, que ele mostra uma empresa de tecnologia que tá ali com inúmeros problemas, ela não tá funcionando, e mostra todo o processo de troubleshooting e tal, e é muito, muito, muito legal. Esse livro é muito bom mesmo. Então, acho que indico esses dois livros aí, que não são técnicos, né? São livros de ficção, um outro um romance, né? Bem real, assim, mas da área de tecnologia, e são muito fáceis de ler. Aquele livro que você senta e você vai lendo as páginas, assim, passando rapidamente, e, né, você fica ali imerso e não dá vontade de parar de ler. Eu acho bem legal. Você falou de troubleshooting, tava lembrando daquele filme lá, acho que é o Apollo 13, né? Que dá tudo errado, não é? Isso aí não é do meu tempo, não. Ah, para com isso, meu. Não sei não, isso daí só você assistiu ainda. Ah, para com isso. Que é tudo resolução de problemas. E Lucas, eu acho que a gente tem que chamar mais vezes ele aqui pro Camada 8, porque a gente fez um episódio inteiro sobre troubleshoots e problemas, falamos de todas as camadas e ele não botou a culpa na camada 8. Nossa, essa veio de longe, eu nem vi chegar. Né? Você veio vindo, eu nem vi chegar. Calal, você gostaria de deixar um último comentário aí pros nossos ouvintes? Não, só agradecer mesmo. Obrigado pelo convite. Inscreva-se aí no canal do Nick, deixe seu comentário aí. Se você já passou por algum problema complexo aí, ou problema também mais esdrúxulo que você já passou e como é que ele foi resolvido, coloca aí nos comentários, que é bom pra gente dar risada, né? Tem uns problemas que são bem estranhos, a galera resolve de uma forma mais estranha ainda, que a gente começa, cara, não é possível, não é verdade. E aí o cara manda foto, né? Ou então, né,
aponta o link ali, cara, é verdade, olha aqui e tal. Então é bem legal conhecer também esses problemas. Tá certo, então. Muito obrigado. Obrigado, Calau. A conversa estava muito boa, mas a gente precisa terminar o nosso programa. Então vamos aos últimos avisos. Lembrando, estão abertas as inscrições para as turmas de 2025 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o BECOP, tanto nas versões EAD quanto nas presenciais. E lembrando também que as inscrições estão abertas para o nosso novo curso de formação básica de SPs do programa AceleraNet. Então anota na agenda. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, o antigo Twitter, como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos o @NickBR. No YouTube, é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Até mais, pessoal. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu .br. Este podcast foi sonorizado por Radiofobia Podcast e Multimídia.